Do que a gente vai falar aqui vai ser mais ou menos de artistas que tiveram fama, que chegaram em lugares famosos. O artista em específico que a gente vai falar é o KLB. Por quê? Porque tem uma conjuntura específica para o KLB. O KLB é uma banda formada por 3 irmãos que basicamente são filhos de um cara chamado Franco Scornavaca. E esse cara, Franco Scornavaca, ele só é um dos caras que lá nos anos 60 montou uma banda, um grupo, junto com o Luiz Wagner, e enfim, né? Com uma galera que era importante pro rock do sul do país nessa época, especialmente pro swing que estava se formando ali. O nome da banda é Os Brazas, inclusive. E lá atrás, desde então, esse cara vem trabalhando dentro do show business. Num primeiro momento, ele trabalha como artista nos anos 60 e 70. Desde 67 até mais ou menos o começo dos anos 80, o Franco, que é o pai dos meninos, ele vai estar nessa banda num primeiro momento e depois ele vai lançar disco solo. Um dos discos que ele lança solo tem o próprio nome dele, é esse aqui. Não sei se vocês já ouviram esse disco. Tá aí, ó. Esse é o disco do pai do Kiko, Leandro e Bruno. Tá? Esse disco aqui. O nome do disco em si é Franco, como eu disse. Vou até puxar aqui, ó. E esse é o disco de 78. Sacou? 1978. Tem várias músicas aqui. Enfim, nada foi um puta hit. Puta que, meu Deus do céu, que hit. Mas ainda assim, ele foi um cara que foi fomentando ali, foi trabalhando nos anos 70 e nos anos 60 e nos anos 70, criando ali contatos, trocando ideia com muita gente, conhecendo a indústria de dentro pra fora. Ele era um cara que tocava baixo super bem, tinha um bom ouvido pra música e tinha arranjos muito interessantes, inclusive nesse disco aqui, tem uns trampos dele bem da hora, assim, uns arranjos foda mesmo. E aí o que acontece é, beleza, esse é o cara que tá por trás dos meninos, Franco Scornavaca. Até os anos 80, ele trabalhou na música sendo artista, tentando se lançar como artista. Não obteve sucesso, foi por trás das câmeras e desde os anos 80 ele trabalhou como empresário de vários artistas. Eu vou citar para vocês alguns dos artistas com quem ele trabalhou. De novo, ele é o pai do KLB. Vamos lá. Ele trabalhou com... E aí eu falo trabalhou, ele ajudou a explodir. Não é trabalhou, trampou num evento. Tá ligado? Eu faço isso em currículo. Todo mundo que é músico faz. Às vezes você participa de um workshop com a pessoa, você já, mano, mete lá. Fiz o bagulho com a pessoa, entendeu? Mas na real é um negócio muito pequeno. Não. O Franco, ele participou ativamente do sucesso da carreira de Zezé de Camargo e Luciano, Lulu Santos, Roupa Nova, Roberta Miranda e o caso que mais foi fundamental para ele realmente alavancar a carreira como produtor, que foi o caso do Leandro e Leonardo. Portanto, o pai do KLB era um cara que já tinha feito dinheiro para as gravadoras com as quais ele trabalhou, em cima do nome de artistas, de novo, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Lulu Santos, Roupa Nova. Ele trabalhou com toda essa galera. Explodiu toda essa galera. Se essa galera ganhou dinheiro, vocês acham que ele ganhou pouco ou muito? Imagina só a gravadora, né? O comunista de Xiaomi perguntou, ele chegou a se tornar burguês, Gui? Olha, é muito difícil a gente determinar isso pelo ponto de vista da teoria mesmo, né? Da teoria, que eu digo, prática da coisa, do marxismo, né? E do comunismo. Porque do ponto de vista direto, ele era um cara que trabalhava ali, ajudando os artistas a lidarem com a gravadora. E ele foi juntando, mais do que dinheiro, ele foi juntando contatos. E chegou um momento em que a carreira dele se baseava nos contatos dele, que eram melhores às vezes, até do que, sei lá, quando ele se colocava, se equiparava enquanto produtor com outros produtores do ramo, ele tinha uma agenda de contatos, ele tinha lá uma agenda de telefone que era muito mais completa do que de outros produtores musicais. Saca? A questão é, ainda não, Beto, ele não é tipo o pai do Sandy Júnior. Por quê? Porque o pai do Sandy Júnior deu as caras. E bom tempo da vida ali do Sandy Júnior e do Chororó
foi o músico. Então ele tinha o show do Chororó, tá ligado? Ele, enquanto músico, tava sempre dando a cara a tapa. O Franco, não. O Franco tenta e para. Ele tenta e desiste. Ele percebe que o caminho dentro da indústria é melhor pra ele, beleza. É o caminho que ele segue enquanto trabalhador. O ponto é só que ele, enquanto empresário, faz essas pessoas explodirem. Artistas de muito cacife. Explodirem. Pô, foda pra caralho. Com isso, os contatos que ele consegue levantar são muito grandes. E é por isso que por isso que no título eu coloco a ideia de acesso. Vamos quebrar aqui, né? Acesso é uma coisa que é muito difícil. Às vezes a gente não percebe o quanto isso é relevante para que alguém entre na carreira artísticas. Ele foi empresário de todos os artistas que você citou, teve outras funções. Ele foi empresário de todo mundo, mas também trabalhou como produtor musical. O assunto é que esse cara, ele passa boa parte da vida dele tendo sucesso, fazendo um trabalho que é conectar artistas com gravadoras. Por quê? Artistas não têm dinheiro. Quem tem dinheiro? As gravadoras. Se as gravadoras têm dinheiro, esse contato precisa ser feito. Porque os artistas não têm, e a ideia é que a gravadora pegue um pouco do dinheiro que tem, dê na mão de uma artista que precisa desse dinheiro para viabilizar sua própria carreira, fazendo shows, contratando equipe, montando palco, uma porrada de coisa, tá ligado? Você vai ter todo ali um aparato que vai ser pago com esse dinheiro, ou seja, é pago pela gravadora, meio que diretamente, e parte do que for lucrado em turnês, em vendas e etc., vai ser dividido entre gravador e artista. Esse é o caminho. Empresários são as pessoas que fazem essa conexão. São as pessoas que não têm o conhecimento artístico, ou até têm, mas não querem entrar na vida artística de uma forma direta. Quando eu falo direta, é em cima do palco, no front stage. E são pessoas que preferem trabalhar no backstage, não quero dar minha cara, mas que operam fazendo esse trabalho que é musical e artístico. Por quê? Porque tem que fazer um trabalho de pesquisa, levantar bandas novas, correr atrás de artistas que você acha que vão fazer sucesso, tem muito de tentativa e erro, tem muito de você, sei lá, você empresaria uma galera para dar certo um. Então é lógico que tem todos os percalços da profissão, mas a partir do momento que você encontra um primeiro talento, que você encontra um primeiro artista e aquele artista explode, aquilo te dá, lógico, muitos recursos. Por quê? Porque diferente do artista que tá ali num contrato direto com a gravadora em que ele precisa, ele pega o dinheiro da gravadora para poder aí sim pagar o seu aparato, o empresário, ele não trabalha do mesmo jeito muitas vezes. Muitas vezes ele não tem dinheiro a perder no artista, entende? Ele ganha dos dois jeitos. Ele ganha se der bom, ele ganha se der ruim. Por quê? Porque o que ele cobra é do artista diretamente, não da gravadora, não depende da gravadora. Além disso, existem, claro, casos que fazem isso tipo de forma mais direta. Não, eu quero uma porcentagem do quanto você vale enquanto artista. Se eu quero uma porcentagem, se a gravadora te deu 100 milhões, um tanto desse valor que entrou na tua conta é meu. Outros casos, não. Você primeiro se acerta, e o valor que eu vou te cobrar é um valor fechado, que a gente vai combinar agora, seu contrato virando ou não. Certo? Esses são os caminhos para quem quer trabalhar com music business no Brasil. E ele passa, de novo, o Franco, que é pai dos meninos do KLB, ele passa por Leandro e Leonardo, que ganham muito, 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 muito dinheiro, ainda nos anos 80, com clássicos como Pense em Mim e Tapas e Beijos. Vocês se lembram disso? Vai ganhar com Zezé, vai ganhar com uma galera do rock que vem antes, ele vai ganhando capital político dentro da gravadora, ele vai ganhando espaço entre também os artistas, porque ele agora é visto, conforme ele vai acertando hits, uma vez que ele acerta o primeiro, ele vira um cara que, não, pera, eu preciso trabalhar com esse cara.
Se eu não trabalhar com esse cara, eu não vou ter fama, porque tá todo mundo trabalhando com ele. Pode ser que não. Mas ainda assim, essa fama vai rondar esse empresário. Ele é o cara que, quando encosta, vira dinheiro. Tem o toque de Midas. Certo? E todo esse trabalho de muitos anos sendo feito faz com que o Franco tenha acesso. Isso é muito importante para a carreira dos filhos. Porque é a partir desse acesso que ele tem que os filhos também vão ter. Então, o que acontece em outras profissões, que a gente geralmente rotula como nepotismo, que é basicamente o favorecimento de um pai, né? Alguém favorece alguém numa relação de trabalho e essas pessoas estão em relação de família. Dentro do meio artístico, isso não é só comum. Isso é, muitas vezes, o que é recomendado para pais que são do meio, mães que são do meio e começam a ver talentos despontarem, tá ligado? Em filhos e etc. Tipo, você tá vendo isso? Então, olha, você precisa trabalhar com esse cara, você precisa, sabe, fazer esse processo, você precisa. E essa é a vida do Franco. O Franco é esse cara. Ele é um cara que depois de muito tempo vai usar todo esse conhecimento que ele tem, todos esses contatos que ele tem, para inflar a carreira dos filhos com muita força, muita energia, para que os filhos deem certo. Certo? É com isso que a gente começa esse vídeo aqui, ó. Esse é um vídeo do Podpah. Quando vocês se apresentaram pro pai de vocês, quando vocês se sentiram preparados, que é interessante. Começaram a participar de alguns concursos, alguma coisa. Não, mas antes, tipo, o pai de vocês, na hora que viu quando vocês se apresentaram, ele falou, mano... É porque meu pai, na verdade... Vamos... É que meu pai, na verdade, ele tava com a gente no dia a dia. Rapidinho, só pra continuar no contexto aqui, pra gente sempre andar junto. Estamos falando do pai deles, que é o Franco, e é esse cara que tava em casa o tempo todo, fazendo coisas com músicos o tempo todo. Então prestem atenção em como ele vai falar e como eles vão falar sobre como eles lidavam com a música dentro de casa. Ele vivia com a... Sempre, né? Quer dizer, sempre que ele podia, ele viajava muito, mas normalmente ele via, mas não dava muita moral, não. E aí chegou um momento, lá em 98, se não me engano, a gente falou, cara, vamos gravar. Não te cortando, mas se você precisar de ajuda aí, eu manjo. O Bruno manja do... Se cansar o braço. Ele filmava... Era meu câmera. Tem muita piada. Tem... tá explicado porque... 20 baixo, tal, trabalhou menos na vida. Então, assim... Ele convivia com a gente, né, o tempo todo e tal. Mas chegou um momento que a gente falou, cara, a gente quer lançar. E meu pai, com a expertise toda, imagina, trocentos anos. Cara, meu pai lançou Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo, Lúcio Santos, Fábio Júnior, Exalta Samba, e aí vai. Você sai falando. Beleza? Melhor ele do que eu explicando, né? Tá claro aí quem era o pai dos caras. Tá claro com quem o pai dos caras trocava ideia. Então tá claro o quanto esses caras têm agora de acesso a essas pessoas. Todos esses grupos que ele citou aí, meio que já estão ali pertinho deles. Não só fisicamente, mas do ponto de vista do contato, é estender um braço que você chega nos caras. Tá ligado? Falando, sabe? É uma lista de... E sim, tudo que fez sucesso uma época o pai dele lançou. De novo, lembremos da carreira do empresário, do produtor musical, para as grandes gravadoras. Nessa época, nos 90, nos 2000, até antes, anos 80... era muito toque de Midas. Ah, aquele cara é foda, eu tenho que trabalhar com aquele cara. Aquela pessoa que manda bem, eu tenho que trabalhar com aquela pessoa. Senão, eu não vou ter sucesso. Não é que mudou. Hoje em dia continua mais ou menos a mesma coisa. A questão é que tem mais gente no bolo. Beatles, Madonna, enfim. Red Hot. Red Hot. Red Hot. Nesse nível. Só que o que acontece? Chegou um momento... O Zé não, mas o pai dele sim. Então, assim, chegou um momento que a gente falou, a gente quer fazer isso profissionalmente. E a gente se juntou pra gravar uma demo. A gente chegou em casa, do jeito uma que demo, deu. O que é uma demo? Não, isso aí eu tô... Vamos lá. Eles queriam montar uma banda. E eles estudavam juntos com eles. Estudava lá, pá, cantava um pouquinho aqui, cantava um pouquinho acolá, sabe? Estudava, fazia as aberturas de voz e tal, pá, beleza. E aí chega o momento em que eles vão mostrar pro pai deles o trabalho que eles têm. E aí, de fato, pode ser que eles não tenham noção do quanto... Eu ouvi eles falarem na entrevista, eles usam os termos tipo privilégio e tal. Mas eu acredito que eles ainda não têm tanta
essa noção do quanto isso foi extremamente importante nesse processo. Isso aí eu tô ligado. Porque aqui tem uma coisa que ele fala, gravar uma demo. Gravar uma demo, que é uma fita de demonstração, uma música que você faz com uma gravação que não é a melhor possível, você vai gravar, gente. Porra, você gravar isso é foda. Hoje em dia é muito mais fácil. Tudo bem, mas em 98, gravar uma demo em casa, isso não era acessível para as pessoas. Ninguém tinha uma porra dessa em casa para poder produzir uma demo enquanto adolescente para mostrar pro pai. O tamanho do investimento para você ter um home studio em 98, gente, o que era um home studio em 98, tá ligado? Mesa digital, essas coisas não estavam andando ainda. Então, muitos dos equipamentos eram analógicos, muitas vezes. E com certeza a qualidade não foi baixa, porque a história está só começando. O ponto é, lembremos disso. No início da carreira dos caras, enquanto ainda eram adolescentes, eles conseguem fazer a gravação de uma fita demo em casa, usando os aparatos que o pai tem em termos de estúdio. Não é um demo, é uma demo. É uma demo, tipo, uma música só? Fizemos 3 músicas. Mas quem compôs? Fala aí. 3 músicas. Aí a gente pegou Bee Gees, né? Que era uma que a gente gosta muito. Que é Cataram uma música do Beges pra cantar. uma música que nem é, tipo... Nem... Sem dúvida tinha como. Faz essa não, música é ruim pra essa caralho. não, Nem sei, também essa música... É, Não, essa música Faz a nunca dá nossa certo. aí. Só deu certo aí, em 99. Mas convenceu, A gente convenceu a Sony toda, mas agora já era, não tem mais Sony. Vocês convenceram a Sony com a música horrível? Horrível. Não, a música... Eu falei Warner, mas era a Sony, tá vendo? Então eles convenceram a Sony com uma música que eles não gostam, mas, de novo, eles convenceram a Sony. Como que alguém consegue chegar na Sony com uma fita demo e os truta virar e falar, vou ouvir? Experimenta mandar um MP3 pros caras. Pra ver se os caras ouvem teu som. Aonde que manda? Qual que é o e-mail? É suporte? Saque? Saque@sony.com, é isso, não é? É isso, acho que é isso. Acho que é isso. Deve ser isso. Saque@sony.com. Sony Music, sonymusic.com, certeza. Você tem que mandar um e-mail pro saque@sonymusic.com, que você tem a mesma chance que eles, tá? Lula@Sony, exato. Mesma chance que eles pra conseguir sentar com a Sony. Na demo. A música é boa, mas ela não dá certo. Não dá certo. É melhor não fazer. Mas aí conta do Juno, que ele fez uma canção pra gente. E aí o Juno, né, o marido da Xuxa hoje, o Juno... E aí o Juno, o marido da Xuxa hoje. O marido da Xuxa, amigo nosso há 300 anos, fez uma música e ele falou, cara, essa música eu fiz pro KLB. Que não era KLB, não tinha nome ainda, né? Os caras nem eram banda ainda. E eles já tinham uma música feita pra eles por um compositor. Nem banda tinha. Nem nome de banda tinha. Tá ligado? Fiz pros filhos do Franco. E levou a música, mostrou pro meu pai com o Zezé na época estourado, a gente não tinha nem lançado ainda. O Zezé ouviu a música e o Zezé falou, quero gravar essa música. Né? Ele falou assim, pô, a música era legal, tá? Eu falei, meu, quero a música. Tá? É um amor. Mentira. Já estavam no meio, exato. Uma noite de amor. E aí o Juno conta... Muito obrigado, Adelta! Então assim, eu ouvi dele e falei, cara, tava numa fase difícil da vida, sabe? Ralando pra caramba. Gravar naquela época, por exemplo, com o Zezé, imagina, era botar uma granaça no bolso. Fazer. Né? E o Juno, como sempre, a decência, a integridade desse cara é incrível, né? Amigo de tantos anos. Ele falou, não, essa aqui eu fiz pro KLB, essa é do KLB. E a gente gravou essa música no primeiro disco. Na verdade, a gente gravou lá na demo. Foi É meio pesado isso, né? Cara, assim, é meio pesado. Porque, exatamente, essa música aí mesmo. Ele fala do cara... E, de novo, ele fala com uma grande naturalidade, de fato, assim. Mas percebe que ele, tipo... As opções, as cartas já meio que estavam dadas. Já tinha até escolhido... Já tinha gente que já tinha escolhido música pra eles fazerem. Já tinham mostrado pro pai deles a música. Ao ponto de o pai mostrar pro Zezé. Os caras nem banda tinha, nem nome de banda tinha, e estavam disputando música com o Zezé de Camargo.
Se isso não é acesso, é o quê? Porque isso não é talento. Tudo bem, ele deve ser um cara legal. Deve ser um cara legal pra caralho. Não tenho dúvidas. A entrevista é muito bacana, é super assim, leve e tal. Mas, gente, não é talento. Longe de ser talento. Lógico que não tô falando que eles não têm talento, não é isso, mas... Os caras nem tinham banda ainda. Tinham só uma fita demo. Disputavam música com Zezé de Camargo e Luciano e ganharam. Foi a única em português que a gente gravou na demo. E na sequência ela faz abusado. parte do primeiro disco. E aí, enfim, e aí de lá pra cá a história, graças a Deus, a galera conhece. Adoro Esse Amor foi, né, o primeiro sucesso do KLB. Sabe o que eu... Graças a Deus a galera conhece. Graças a Deus, chat. E o nosso Deus? E o Deus de vocês? Acho que não foi graças a Deus não, hein, mano? Deus acho que tava meio longe disso aí. Acho que aqui era muito, muito acesso. Muito acesso. Muito acesso mesmo. Portas escancaradíssimas. E muito, muito, muito contato, muito acesso, muita troca de ideia, muito disso. É ao Deus capital, é isso? Ou então Deus tem uns preferidos. Não é todo mundo igual. Tá ligado? Nunca foi Deus, sempre foi sorte. Sempre foi sorte, é sorte. Sorte. Saiu pra dar um rolê com a mãe. O grande lance, interessante, quando a gente foi pro Rio assinar com a Sony, já, obviamente, já tinham ouvido, já tinham ficado louco, falaram, caralho, aí meu pai revelou, ó, são meus filhos. Os caras, caralho, Teu pai foi zica, então. Nossa, Ele podia dar carteirada. ele mostrou Eu vou deixar eles falar. pros não caras, falou. ouve o que vocês acham na sala dele, vê o que vocês acham disso aqui. Ah, ele chegou com a demo? Não, os caras da Sony todos na sala dele, o presidente, o Calaim era na época, o Roberto Augusto. Aí, vem cá, ouve aqui, quero mostrar pra vocês um lance aqui, não falou que era a gente. Aí os caras, tô falando, para de tocar. Eu tô tocando, mas você tá me ouvindo, eu tô te ouvindo Porra, aqui. tá vazando. Não, eu tô ouvindo. Aí ele... Porra, ele não para de Vocês são família, vocês eu são- falo. É família. Bota um É foda porque corta bem no meio do que ele tá falando. E aí eles entram numas piadas, tipo... Tá ligado? fone, bota um fone, você vai ver que não dá nem pra Ah, ouvir, sim, velho. olha, Por isso que eu então, fico no A meu... música é foda, a música é foda. Aí quando ele mostrou pros caras, pô, tá foda, Franco, quem são? Daí depois ele falou, são meus filhos. Meus velho. guri. A gente conhecia eles também, né? Mas uns caras... Vamos lá. Porque esse ponto é bem importante pro que eu tô dizendo. Bem importante. O que acontece? Porque tem a piada no meio ali. O pai deles, o Franco, ele faz uma parada, poxa, muito assim, né? Pra mostrar realmente o quanto os meninos eram talentosos. Ele chama só os foda da Sony. Vem todo mundo aqui na minha sala agora. Presidente, VP, que mais? Diretor do café, estagiário. Vem, todo mundo vai. Provavelmente não era um cara ali que tava só passando café. Chama, a galera vai na sala dele. Aí ele fala assim, ó, eu vou mostrar um Sam pra vocês. O cara que todo mundo quando olhava pra ele pedia, me dá um Sam pra dar dinheiro, ele sempre teve as respostas. É um cara que tem essa responsa nas costas. E é um cara que todo mundo curte. Deu muito dinheiro pra empresa, fez muita gente ser promovido, deu muita oportunidade lá dentro, né, e tal. Tá ligado? Tem contatos. Então, pô, o cara que todo mundo adora. Colam na sala do cara e ouvem o cara que todo mundo adora e que todo mundo que sabe fazer dinheiro. Todo mundo sabe que ele sabe fazer dinheiro. Vamos ouvir um Sam aqui, põe lá, 3 musiquinhas. Quando termina, sério, o que precisava estar na fita? Se a gente for chutar bem baixo, fala um bagulho aí. Eu acho que se tivesse eu tocando naquelas lives bem ruins que eu fiz, se pá, eu entrava, velho. Eu acho que eu entrava. Tá ligado? Eu acho. Não sei. Porque assim, quando vem alguém que todo mundo olha e fala, Deus, esse cara é Deus. E aí ele vem, Deus, e fala, olha, se vocês
Ah, se vocês ouvirem essa música aqui, vocês vão amar essa música. Cara, você não vai amar o bagulho? Você vai ser o único trouxa da sala que vai falar, não, eu acho uma bosta. Com um monte de gente ao redor, chefe, os caralho. Franco, me desculpa, cara. Mas isso é uma merda. Tá? Isso é um cocô. Não. Você vai falar, o cara enlouqueceu. Não. E é lógico que não tava uma bosta. Eles sabem tocar, sabem cantar, tiveram oportunidade pra tal e tempo na vida pra tal. Tem um pedaço do podcast que eles contando, os caras falando que enquanto eles montavam os aparatos pra eles gravarem dentro de casa, tá ligado? E tiveram um compositor de fora, exatamente, um compositor de fora. Não cantaram músicas próprias, a demo eram 3 músicas, eles falaram, Bee Gees era um, o outro eu não sei qual que é, e a terceira era uma música que não era deles. Gente, é assim que funciona a indústria cultural quando você tem contato. Tá todo de moleque. O contato é isso. É pra isso que serve o contato. E o KLB tem um outro detalhe. O pai coloca eles como um case próprio. Eles estão contando isso como se isso fosse um café e uma troca de ideia, mas não é. Isso é um pitch. Porque o pai deles é o empresário deles. Saca? Pode muito parecer que não. Mas ele estava vendendo o disco para as outras pessoas da Sony. O disco dos filhos. É lógico que ele vai fazer isso da melhor forma possível, sabendo como tem que fazer, como impactar os caras. Ele tem o contato, ele lida no dia a dia, ele sabe o cotidiano. Ele sabe o movimento da empresa e consegue fazer essa ajuda direta. E por isso que eu falo que é o mais próximo que a gente tem de nepotismo. Que eu me lembro, assim. Isso acontece bastante na música, não aconteceu só com eles, tá? Mas, de fato, é uma abordagem de venda, de vendedor dentro de uma empresa, por parte de um dos vendedores da empresa, que está vendendo um produto próprio ali dentro. E tudo bem, foda-se. Tudo bem. Não importa se a gravadora tinha recursos para dar para uma série de outros artistas. Foda-se. Inside Sales, exatamente. Miley Cyrus também. Esse foi dentro desse caminho que o KLB começou. Entendo que enquanto um artista que está começando, fazendo música, não tô nem falando na periferia, que está conseguindo pegar alguns eventos em alguns Sescs aqui mais centrais, na região da Zona Sul de São Paulo, pá, beleza? Essa galera que já tá num circuito, né, que paga um pouco melhor, digamos assim. Mano, se essa galera mandar uma demo pra Sony, cara, nunca vai ter alguém pra fazer esse pitch. Essas bandas vão ter que correr atrás de um empresário. No caso do KLB, o empresário tava em casa, comia na mesma mesa. Não tem essa de talento. Não tô falando mal dos caras, mas não tem essa de talento. Eu vou continuar, se liga. E olha que legal. Salve, comunista introvertido. Eu nunca fui catuto, só pra Ele avisar. não, ele não, é menos ele. Ele já nasceu com 2 metros. Aí quando a gente foi pra Sony em 98 assinar, né, o contrato de 5 anos com eles, o contrato não tinha nome, a banda. Não existia KLB. Sabe como foi assinado? Como? Os Filhos do Franco. Ah, para! Eu vou deixar a reação. KLB. Sabe como foi assinado? Como? Os Filhos do Franco. Ah, para! Assinado, assim. Caralho, é tipo no não alfabetizado. Ô, louco, bicho! Até os caras zoam, velho. Não tinha. Até os caras zoam isso. Até o Igão e o Mítico, tipo... Ah, não, velho. Porra, mano. Eu teria vergonha de falar isso também. Eu acho esquisito, tá ligado? O cara admitir essa na lata. Porque é muito você falar, na real, assim, a gente era meio merda. Tá ligado? E tem esse aspecto de o cara não perceber, assim, que tá dentro da parada. Eles olham pra coisa ali, tipo, de uma forma assim, pô, meu pai foi carinhoso com a gente.
Foi um gesto de carinho do pai com eles. Que é um gesto de carinho mesmo, tá? É um gesto de carinho. Beleza, tudo bem. Mas o foda é você ter isso dentro de uma carreira como a música, que é extremamente desigual e muito mais centrada na ideia de que talento e meritocracia é uma verdade, quando na verdade é uma mentira. Essa história de talento e meritocracia não existe. De novo. Nada. O contrato não tinha nome, a banda. Não existia KLB. Sabe como foi assinado? Como? Os Filhos do Franco. Ah, Tá aí. Os caras... Vamos lá. Vocês realmente acham... Eu vou fazer isso aqui. Eu não ia. Mas eu vou ter que fazer. Todo mundo. Eu não sei se vai pro refrão direto. Vai, lógico. Cara, essa banda gravou o primeiro disco, aliás, assinou o primeiro contrato sem ter nome. Será que era porque eles eram tão bons assim? Será? Será que é muito talento que transborda mesmo assim? Que as pessoas vêm e ouvem, "Ah, meu Deus, toma meu dinheiro." Eu acho que não. Eu acho. Os Três Filhos do Franco, será que vai ter o filme? Boa, boa. Revolucionários. É tanto talento que sentiu o gosto da música. Chega aí, né? É isso, então. Chega aí, sai pela tela. Tá caindo aqui, pingando talento aqui. Vocês não estão vendo, mas minha mesa, gente... Nossa, tá gotejando um talento da porra aqui. Só de ter a foto deles aqui. É isso. Isso significa acesso. Isso significa oportunidade. Isso é o que a gente dá o nome de sorte. Mas não é sorte. A gente... Lógico que é sorte. Eles tiveram a sorte de nascer filhos de quem são. Mas, né? Melhor que a música, certeza. Pois é. E o ponto aqui é... Independente do talento que eles tiverem, independente do que acontecesse, ia rolar. Eles são filhos de um produtor. Isso é raro? Não, não é. Vários outros produtores, empresários e tudo mais colocaram seus filhos na música, suas filhas na música. Isso não é uma coisa tão incomum assim. O que eu quero dizer é que quando a gente fala talento, na nossa cabeça, talento é uma coisa que a gente dá um peso muito mais forte do que de fato a gente percebe. Porque isso não é talento. Essa música, a forma de cantar deles, isso não é necessariamente talento. Eles são pessoas que se treinaram nisso. Estudaram, se dedicaram, foram atrás, buscaram lá, tiveram espaço, tiveram acesso, tiveram oportunidade, tudo mais. Beleza. De resto, gente, não tá ali a substância do material dos caras. Não é dali que eles vão conseguir tirar tanta coisa. Porque musicalmente falando, não é como se eles devessem nada pra ninguém, não. Mas não é isso que vai fazer os caras estourarem. Saca? Não é por isso que eles vão vender pra caralho. Não é porque eles tocam, são técnicos ou porque compõem muito bem. Não, mano. Não, não. É uma junção de um monte de coisas ao redor deles que faz aquilo funcionar pra eles. Pra que aí sim, eles tenham tempo pra se dedicar pra música, tá ligado? De parar pra pensar e falar, mano, pera, eu vou conseguir disponibilizar esse tempo agora pra fazer esse trampo, pra me dedicar nisso aqui, enquanto outras pessoas que eu pago, pessoas que estão ao meu redor, vão cuidar do marketing, vão cuidar das fotos, vão cuidar do show, vão cuidar de tudo. Toda banda que começa o seu trabalho não começa assim. Ninguém começa assim. Não existe esse caso na história de nenhuma banda que participou de qualquer tipo de circuito de show business. O padrão é, você vai se foder pra caralho no começo, você vai pagar pra trabalhar durante muito tempo, você vai se foder pra que aí você consiga ver lucro lá na frente. Pra que aí você melhore de vida de fato. Pra que aí você conquiste coisas melhores. Enfim. Pra que daí você consiga se desfazer dos investidores que estão em cima de você.
Eles começam a corrida sem nada disso.